Agora vamos falar das exportações brasileiras. O mês de março fechou com 23 dias úteis. Vamos começar com as exportações de carne bovina. Dá uma olhada, coloca a tela para a gente. Elas fecharam em março em queda na comparação com março do ano passado. Ao todo foram 124.400 toneladas, é o que você vê nessa segunda coluna, o acumulado. 124.430 toneladas, com uma média diária de 5.410 toneladas. Na comparação com março do ano passado, 29,6, quase 30% de queda. Pode ser não, com toda certeza, o volume mostra os efeitos do período de suspensão dos embarques à China. Suspensão que já foi revertida. A média diária, como você vê, 5.400 toneladas. Vamos ver agora o preço da carne, a tonelada da carne. As exportações geraram uma receita de mais de 598 milhões de dólares. Se caiu em volume, caiu também no faturamento. Uma queda de 42,6% na comparação com as exportações do ano atrás. O que você vê na tela é o preço da tonelada. Agora, em março, 4.812, é isso? Coloca numa tela maior para a gente ver, por favor. 4.812 dólares. E no ano passado, 5.904 dólares. Dá uma diferença de 18,5% na tonelada. Segundo a Datagro, os embarques relativamente aquecidos oferecem indícios de que há algum efeito do preenchimento da cota dos Estados Unidos, que são hoje o segundo maior importador da nossa carne bovina. E os impactos da suspensão para os chineses, repetimos, agora já revertidos, ou essa suspensão já revertida, ainda devem ser observados pelo menos até meados deste mês. É que há um atraso, como já mostramos aqui, de 30 a 45 dias para a contabilização dos resultados. Muito boa tarde, João Pedro. Boa tarde, Adam. A China deve ter importado em março, esse número a gente não tem ainda, alguma coisa por volta de 250 mil toneladas de carne bovina do mundo inteiro. O Brasil sempre teria 40% disso. Então, deixamos de embarcar próximo de 80 mil, 90 mil toneladas para o mercado chinês devido à suspensão lá em fevereiro. Agora, o preço, você olha o preço da China, ele tem um preço médio maior do que os demais países. Ela compra traseiro, compra dianteiro, tem um ágio em cima do animal que vai para eles, é um animal de qualidade muito boa, animal com menos de 30 meses, bem acabado e tal. Então você vê, faltou China, caiu as exportações. Esperamos que agora em abril haja uma recuperação e a China compre até um pouco mais que 100 mil toneladas de carne brasileira, já que ela vai ter que repor estoque, porque ela com certeza não conseguiu essas 250 no mercado internacional. Já foram retomadas as exportações, está tudo certo, mas esse volume reembarcado, vamos dizer assim, depois da suspensão, ainda não chegou na conta da Secretaria de Comércio Exterior. Como diz a Datagro, somente em meados de abril é que nós vamos sentir o efeito da volta da China às compras. Para o Brasil é importante esse mercado e para a pecuária é bom, porque nós sempre falamos aqui, você tem duas pecuárias, antes da China e depois da China. A hora que eles pagaram um prêmio maior, um ágio em cima da arroba, estimulou avanço na tecnologia, IATF, cruzamento, uma série de alternativas que hoje coloca a nossa pecuária na top de linha no mundo inteiro. Vamos ver outras carnes, começando pela suína. Carne suína, no mês de março, foram 23 dias úteis. O Brasil exportou a mais na comparação com março do ano passado. Foram 4.140 toneladas, você vê na primeira coluna, MD, que é média diária, e nos 23 dias, 95.300 toneladas, com alta de 12% em relação a março do ano passado, João Pedro.
A questão da carne suína é uma dúvida que tem, é o que está acontecendo na China em relação à questão da peste suína africana. Há vários comentários, mas nada certo a respeito de surtos que poderiam estar ocorrendo lá. A China foi o grande comprador de carne suína brasileira em 2019, 2020, 2021, para atender a demanda do vácuo que aconteceu na China, que ela perdeu mais de 30% do seu rebanho de suínos. Vamos ver agora, aparentemente a China está voltando a comprar carne suína e isso para o setor é muito bom. Muito bom. Carne de frango, o que o Brasil exportou em março? 23 dias úteis, a média diária 21 mil toneladas, nos 23 dias 484 mil toneladas e uma alta muito importante. Já estava bom em março do ano passado, João Pedro, agora melhor ainda, mais de 20% de aumento. A questão do frango, o Brasil dá uma vantagem pela questão sanitária. Não houve nenhum caso de gripe aviária no Brasil. Então isso é muito importante, que outros países concorrentes ao Brasil tiveram problemas e, consequentemente, houve um certo embargo nas exportações desses países em função da gripe aviária. O Brasil tem uma qualidade excepcional, nossa avicultura é top de linha, nós temos a melhor tecnologia genética de manejo. Esse modelo que nós temos muito no Brasil, que é da integração, ou seja, o frigorífico fornece o pinto, a ração e tal, e dá assistência técnica que vai buscar os frangos 40 e poucos dias depois, é um modelo em termos de produção. Por isso que no sul do Brasil, os 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem uma produção muito boa e criou-se, até no ponto de vista social, criou-se uma classe média rural, que é muito bom isso aí. Então, o Brasil está ocupando, nesse ritmo, nós podemos chegar perto de 5 milhões de toneladas exportadas esse ano. O ano passado deu 4 milhões e 400, que foi um ano excepcional. Nós estamos mostrando 20% em cima do mesmo mês do ano passado, é um número muito bom. A carne de frango é uma carne que não tem nenhuma restrição no mercado mundial. Você não tem nenhum país que fala, não pode comer frango por questão religiosa, por questão cultural. Não tem. O frango é em tudo que é lugar. E com essas fast food, com uma série de coisas, com o modelo que tem, você chega no supermercado, você encontra vários tipos de cortes de frango, pronto, temperado, coxinha, filé. A indústria, o frigorífico de frango, ele evoluiu muito. E isso está acontecendo não só no Brasil, todo mundo. E o Brasil tem uma vantagem excepcional, e principalmente para essa questão sanitária. Até agora, graças a Deus, não teve nenhum problema de gripe aviária aqui no Brasil. Não custa nada lembrar que o governo federal, o Ministério da Agricultura, proibiu na semana passada, isso foi até divulgado aqui, qualquer tipo de evento com a presença de aves ornamentais, qualquer tipo de ave, em qualquer evento no Brasil. As exposições, as feiras estão suspensas e o objetivo é exatamente esse, aumentar, já existe um controle, um programa para controlar, né, e prevenir a entrada da gripe aviária. Então essa suspensão vem aumentar ainda mais esse programa de prevenção à gripe aviária no país. Isso tem que fazer mesmo. O setor é muito organizado, né? O pessoal, as granjas têm rigorosos padrões, protocolos sanitários. Para você entrar, tem que botar botina, passar num desinfetante. Isso é bom, tem que fazer isso mesmo. Tem que fazer o máximo possível de ações visando a segurar a não contaminação das aves nossas com esses vírus. Essa é uma questão importante, a questão sanitária, que dá ao Brasil esse passaporte para exportar para países que têm, às vezes, outros fornecedores, mas lá, com o registro dessa doença, né, de vírus, né, virótica, o comércio foi interrompido e o Brasil tem esse passaporte para exportar. Pois não, João? E o Brasil tem condição de aumentar aí 300, 400 mil toneladas. É impressionante como esse setor é rápido para aumentar a oferta, porque hoje o ciclo é muito ligeiro. 21 dias incubando o ovo, 42 dias está o frango pronto. Então, você tem, em 2, 3 meses, está pronto. Então, quando há o mercado, quando há estímulo em termos de demanda e rentabilidade, o pessoal aumenta mesmo a produção. Nós vamos chegar a 15 milhões de toneladas de frango esse ano.
se correr nesse ritmo que está, se Deus quiser. E uma outra questão que amplia o nosso mercado externo é um sistema de abate que hoje representa muito no mundo todo, né, em termos globais, que é a exigência do mercado islâmico, o mercado dos árabes, por uma carne processada por meio de um sistema chamado halal. E o Brasil está melhorando isso ano após ano, está tecnificando os seus frigoríficos, e isso é bom. Não, com certeza. Para o mercado comprador. E com isso o Brasil ganha e é um atestado, mais mercado. É um atestado de boa qualidade, né, Zé? É um atestado que vale para qualquer país do mundo. Os protocolos da religião muçulmana em relação a abates e ao bem-estar animal são importantes para todo mundo, não é só por questão comercial, né? Tem uma questão de garantia de qualidade do produto posteriormente. Pois é, como é que você faz críticas ao Brasil? Lá fora fazem muitas críticas ao Brasil. Falando apenas do caso do frango, né, o nível de tecnificação, de responsabilidade, de cuidado com a proteção ambiental, a proteção a quem trabalha no setor e a qualidade do produto fornecido. Poucos países no mundo têm isso, João Pedro. Se você for na Europa e for comer um frango deles mesmo, o nosso dá um banho de qualidade, de gosto, de sabor, de textura. A qualidade do nosso frango é reputada internacionalmente. Vamos ver os grãos, começando pela soja. O que o Brasil exportou de soja em março? 23 dias úteis, a média diária 577 mil toneladas, é muita soja. No acumulado do mês, 13 milhões, apenas em um mês, nós temos 12 meses de comércio, em apenas um mês, 13 milhões 271 mil toneladas. E um aumento de 4% em relação a março do ano passado. Duas coisas que vão chamar a atenção. Não foi maior ainda o aumento da exportação devido a que o preço estava reprimido. Houve uma queda de preço no mercado e muito produtor segurou a venda. Isso, com certeza, a maior parte desse grão que foi exportado tinha sido vendido antecipadamente. A safra brasileira, fora o Rio Grande do Sul, que sofreu muito com seca, fala-se que vai chegar acima de 155 milhões de toneladas. Olha, se você vê que 20 anos atrás nós produzimos 50, 60 mil, nós estamos falando hoje em 155 milhões. Isso vai gerar um excedente de capacidade de exportação de 95 milhões. O ano passado ele exportou 77. Então, quanto que deve exportar esse ano? 95 milhões. É próximo a 95 milhões. O americano agora o hemisfério norte começa a plantar as lavouras de verão deles. Vamos ver como é que se comporta o clima lá agora e também alguns países como a Ucrânia, com problema sério da guerra, que atrapalha um pouco. A Ucrânia na Europa era um produtor com presença, com capacidade de exportação. Você vê a soja, no passado falava-se que o Brasil não poderia exportar mais que 5 milhões por mês de toneladas de grãos. Não tinha estrutura portuária, questão de logística. Nós estamos falando hoje em 13 milhões, só na soja. Depois tem milho, tem trigo, tem uma série de outros grãos que estão sendo exportados. Ou seja, uma evolução muito grande da logística brasileira. E nós precisamos continuar melhorando, principalmente aumentando a questão de transporte rodoviário e ferroviário, porque são commodities. Então, se você não tem um custo razoável para levar da zona produtora até o porto de embarque, você fica fora do mercado ou tira a rentabilidade do produtor. Você vê hoje a questão hidroviária, especialmente no Mato Grosso, que é o maior produtor de soja e de milho do Brasil, você vê barcaça levando 50, 60 mil toneladas por comboio. Isso é um Panamax, praticamente, é um navio com um comboio nos rios Madeira, no rio Amazonas, todos aqueles rios lá, levando para os portos da região norte. Por isso que o Brasil está conseguindo exportar esse volume significativo aí. E quem está segurando soja, né, e tem muita gente, milho também, à espera de preços melhores, milho nem tanto, mas mais a soja, por causa da colheita, né? Primeira safra, o milho foi o volume menor. Está tendo mais problemas, João, para estocar esse... Não tem armazém. Grande parte do Brasil hoje está muita soja dentro de silo bag. Aqui no Mato Grosso do Sul nós vamos colher mais ou menos 14 milhões e meio de toneladas de soja,
você já vê muito silo back na lavoura. Não tem espaço, E houve dificuldade, mas principalmente na questão de colheita, colhendo soja com muita umidade. Tinha que passar em secadores, trancava e tal. Mas mesmo assim a safra chega aqui no estado mais de 14 milhões. O Brasil, 155, 156 milhões de toneladas. Vamos ver o milho. O que o Brasil exportou de milho em março, nos 23 dias úteis? 58 mil, arredondando, toneladas por dia no acumulado, 1.335.000 toneladas, né? 1.335.000 toneladas. E aí a variação, é um número que a gente nem imagina, né? Colocamos aí para cumprir tabela. Mas a variação em relação a março do ano passado, segundo a Secretaria de Comércio Exterior, você olha na planilha, você fala, não é possível, mas é 8.844% a mais, João Pedro. É porque não tinha milho mesmo. Não tinha milho. Ano passado a exportação chegou a 60 e poucas mil um dia do mês de março desse ano. Não tinha milho, você não tinha, e também a segunda safra estava em andamento. Hoje, nesse momento, nós estamos vendo uma segunda safra correndo muito bem, especialmente no Centro-Oeste, onde que é o grande polo produtor. Mato Grosso é o grande polo produtor. Mato Grosso, nesse momento, já tem muito milho pendoando, já tem muito milho já entrando na fase reprodutiva. E hoje choveu no Mato Grosso, em boas partes do Mato Grosso, a previsão é que chova durante os próximos dias. Então, você tem uma expectativa que a safra brasileira, da primeira safra, somando a primeira com a segunda, nós estamos falando já mais de 100 milhões de toneladas na segunda safra. O Mato Grosso deve responder quase a metade disso aí. É impressionante. E você vê a presença da China também no mercado de grãos de milho. Até o ano passado, o Brasil não tinha nada, não era homologada a exportação de grãos de milho brasileira para os mercados chineses. Quando ela entrou, dezembro já foi a maior importadora, nesse primeiro trimestre, com certeza, deve estar, se não é a primeira, é a segunda maior importadora, superou o Irã e outros países que eram tradicionalmente compradores de milho brasileiro. E o nosso milho, especialmente o milho segunda safra, tem uma qualidade excepcional, porque quando ele chega no ponto de maturação, normalmente é pouca chuva. Então o que acontece é que você não tem contaminação de fungo, aflatoxinas, etc., é um milho que é muito reputado no mercado mundial. O Japão, que é um país extremamente rigoroso nessa questão sanitária, é um dos grandes compradores do milho brasileiro. Até prefere o milho brasileiro em relação ao milho americano. Então, o milho veio para ficar e nós consumimos bastante. Esse ano, só para a produção de etanol, se prevê 14 milhões de toneladas de milho só para a produção de etanol. Acabou sendo um outro grande concorrente da pecuária. Do produtor que precisa do milho para alimentar suínos, aves, né? Ele compra o DDG, o WDG para fazer fonte proteica, então uma coisa compensa a outra, não chega a compensar totalmente. Aí volta a questão que sempre falamos aqui, né, Zé? Acabou a época ideal de plantar milho, entra o sorgo. Esse ano você vai ver uma grata surpresa, o Brasil, se não chegar perto dos 5 milhões de toneladas de sorgo, vai chegar bem próximo a isso. Isso é muito bom. O sorgo é um excelente grão, é rústico, ele precisa menos água para fechar o ciclo dele. Tudo isso é bom. Nós esquecemos um pouco o sorgo, agora está voltando a lembrar, o que é muito positivo. João, temos 3 minutos na nossa conversa. Vamos mudar um pouco o assunto. O mercado físico do boi gordo fechou a semana passada com mais valorizações no preço da arroba em diferentes regiões pecuárias do país. Nós temos 2 fontes de informação que eu vou passar. A Grifato Consultoria apurou alta na Bahia, no Pará e em Rondônia. Em São Paulo, o preço do boi comum fechou a sexta-feira em R$ 280 por arroba. E o boi China a R$ 300 por arroba, segundo a Grifato. Outra fonte de informação que nós sempre divulgamos aqui no final do programa, o indicador de boi da Tagro, informou que os frigoríficos exportadores que operam em São Paulo pagaram na semana passada um ágio, ou seja, acima do preço padrão da praça, um ágio de R$ 20 a R$ 40 por arroba. É o resultado da retomada das exportações de carne bovina aos chineses. E de acordo com o Datagro, a diferença de preços, essa aí é que é uma coisa que a gente precisa ainda bater muito, né, João Pedro? A diferença de preços, o diferencial de base do boi em São Paulo
em relação às demais praças monitoradas pela Datagro, ficou maior na semana passada, com variação entre 7% e 18,5% no Pará. O maior diferencial foi esse, do Pará, 18,5% no Pará. Na prática, significa o seguinte: São Paulo terminou com o indicador em R$ 294,70 por arroba. No Pará, o frigorífico pagou pelo mesmo boi, não é um boi diferente, pelo mesmo boi, R$ 55,00 a menos por arroba. Não é só no Ceará, não é só no Pará, não. Rondônia, Mato Grosso, hoje Mato Grosso, bons animais. Vamos ver a tela enquanto você comenta, João? Pode colocar para nós, Tauana? Esse é o diferencial de base da semana de 24 a 31 de março. Você vê no Pará, 18,70% de diferença. Mato Grosso diminuiu. Nós mostramos um trabalho do IMEA há pouco tempo atrás, 3 semanas atrás, que era quase 18%, já está em 12%. Hoje a oferta de boi no Mato Grosso, animal bom, é 260. Melhorou, porque chegou a 245, né? São Paulo, 294, mas aí esse indicador aí muitas vezes não aparece o ágio que é do boi China, que em alguns momentos chegou até R$ 40,00 na arroba. Vamos ver o mercado. Nós temos início de mês, normalmente você tem um consumo maior de carne no mercado interno e você tem o chinês que, teoricamente, deve estar procurando repor os seus estoques agora. Quando a gente fala que é o mesmo boi, a qualidade é a mesma da carne. Porém, com relação ao boi China que você citou, tem aquela característica exigida pelos chineses, que é a de um animal abatido até 30 meses de idade. Essa pode ser a diferença. Mas no Pará tem um animal que dê condição de abater. Também tem. O que não tem é frigorífico, porque é habilitado. Foi habilitado agora, nessa viagem. Não sei quantos tem lá, mas são poucos. E quando só tem poucos, infelizmente, eles dão as cartas e jogam de mão.